irmãs, segunda-feira, 19 de fevereiro, primeira semana da Quaresma, vamos refletir o Evangelho desse dia, que se encontra em São Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede, me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é de uma clareza que dispensa homilia, né? Jesus hoje nos apresenta, meus queridos, o outro, os pequenos, como um sacramento. Só 2 vezes na Bíblia Jesus diz que algo é Ele. Algumas vezes no Evangelho, Jesus usa imagens para falar de si mesmo, como por exemplo quando ele diz: Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Mas apenas por 2 vezes Jesus diz que algo não é mais aquilo, que aquilo agora é Ele. Uma dessas vezes é a Eucaristia. Jesus disse algumas vezes: Eu sou o pão da vida, mas na última ceia ele tomou o pão e disse: Isto é o meu corpo. Não simboliza, isto é. Não é mais pão, é Jesus. E a segunda e última vez onde Jesus, no Evangelho, nos fala e diz que algo é Ele, é o pobre, é o desprovido. Quando na pergunta tanto de quem vai para o céu quanto de quem vai para o inferno, onde se diz aqui: Senhor, quando foi que eu te vi doente, pobre, enfim, nessas situações todas? E Jesus diz: Toda vez que você fez isso a um dos menores, foi a mim que o fizestes. Portanto, meus irmãos, o sofrimento humano e a pessoa que sofre qualquer privação em relação à dignidade humana, comida, bebida, vestir, e os dramas todos aqui que Jesus elencou nesse Evangelho, a dor humana torna aquele ser humano um sacramento para nós. E é desafiante isso, não é? Quando olhar assim para um pobre, olhar assim para um mendigo, olhar assim para um preso, não é fácil. Mas nossa igreja é rica, né? Em tantos santos que andaram com Jesus tão perto que as escamas dos seus olhos caíram, como São Francisco de Assis, Santa Clara, São Vicente de Paulo e tantos outros, que entenderam que a dor do outro faz do outro um sacramento. E quando eu toco essa dor, quando eu cuido dessa necessidade, eu estou tendo um gesto sacramental na minha vida. Assim como Jesus está no sacrário, na Eucaristia, assim como pão e vinho não são mais pão e vinho, a dor e a necessidade do outro é o próprio Jesus. Nessa Quaresma, no caminho que estamos trilhando,
Precisamos, meus irmãos, de verdade, nos converter para os mais pobres, para os mais sofridos. E Jesus diz então que isso nos faz justos, não é? Enquanto os justos irão para a vida eterna. Pequeno parênteses para encerrar a reflexão de hoje. Obviamente que nesse evangelho Jesus não está nos dispensando da fé, das devoções, da prática religiosa, da piedade. Então basta então dar um arroz e um feijão para o outro. Não. É óbvio que não, porque Jesus disse aqui que quem faz e vive toda essa caridade é justo, enquanto os justos irão para a vida eterna. E justo na Bíblia é o ser humano que dá a Deus sua adoração, seu louvor, que guarda os domingos e festas, que não peca contra a castidade, que não levanta falso testemunho, que honra o pai e a mãe. E quem é assim, e só sendo assim, vai acabar também conseguindo entender na fragilidade e no sofrimento do outro um Jesus, quase que uma Eucaristia. Nessa quaresma, de alguma forma, todos nós, com a intercessão de tantos santos que viveram a caridade de um modo tão evangélico e radical, que todos nós possamos ter comunhão com a dor do outro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.